Olá! Hoje eu vim falar sobre os orgânicos. Afinal, qual a vantagem para a saúde de consumir vegetais e frutas orgânicos? Bom, vegetais e frutas orgânicos são aqueles que não receberam agrotóxicos durante a sua produção. Existe muita dúvida sobre qual a vantagem disso. Afinal, são vegetais que vão ter mais vitaminas, mais minerais ou frutas que vão ter essa característica? Bom, o que os estudos nos mostram é que em termos de vitaminas e de minerais, não existe uma diferença significativa entre os orgânicos e aqueles que não são orgânicos, né? Aqueles que recebem agrotóxico. A vantagem é outra para a saúde. Vegetais e frutas orgânicos, eles são mais ricos em compostos bioativos, em flavonoides. Por exemplo, tomate, melancia, eles são fontes de licopeno. Esse é um composto bioativo presente na melancia, no tomate e que está associado com prevenção de câncer, especialmente câncer de próstata. Os orgânicos, eles possuem mais licopeno, em comparação com aqueles que não são orgânicos. Já em níveis de vitaminas, essa diferença não é grande. E por que existe essa diferença em compostos bioativos, né? A diferença de vegetais e de frutas que não recebem agrotóxicos é que elas são obrigadas a se tornarem mais fortes durante o seu processo de crescimento. Os vegetais e as frutas que recebem agrotóxico, o que acontece é como se eles recebessem esse apoio dos agrotóxicos para combater pragas, para combater insetos, para ficarem fortes apesar das condições do clima. E os orgânicos, eles não têm esse apoio dos agrotóxicos, então eles acabam tendo como se fosse que lutar mais, né? Se tornar mais forte. Exatamente para lutar contra pragas, para lutar, né, contra um clima que às vezes não é tão favorável assim. E nesse processo, esses vegetais e essas frutas acabam se tornando realmente mais fortes e mais nutritivos, produzindo mais esse tipo de composto bioativo. Então, essa é uma das grandes vantagens. E outra grande vantagem de consumir orgânicos é que, ao consumir orgânicos, a gente não se expõe a uma série de agrotóxicos nocivos à saúde que a gente consumiria no vegetal e na fruta que foi exposta a agrotóxico. Não existe nenhum tipo de controle quanto à dose que essas frutas, essas verduras recebem de agrotóxico. Esse é um dos grandes problemas. Então, muitas vezes a gente vai estar consumindo doses elevadíssimas de agrotóxicos. Não existem meios de eliminar isso de forma satisfatória. Às vezes a gente lê por aí, né, que higienizar assim ou higienizar assado, a gente acaba eliminando agrotóxico, mas a verdade é que não existe comprovação de que existe uma boa eliminação, porque o agrotóxico ele vai ser absorvido desde a casca e vai ser absorvido até a polpa do alimento. Então, mesmo a gente higienizando, a gente não consegue eliminar de um modo satisfatório. Então, o que eu considero mais importante é a gente evitar ao máximo os produtos que tenham níveis mais altos de agrotóxico, consumir a versão tradicional desses alimentos, né? Como morango, pimentão, pepinos, folhosos. Se a gente conseguir, o ideal é tentar preferir a versão orgânica, principalmente desses alimentos que costumam ter um teor muito alto. Pelo menos dessa forma a gente já consegue minimizar bastante os riscos de estar consumindo agrotóxico em excesso. Eu sei que nem sempre o preço dos orgânicos ajuda para que a gente consiga consumir mais, consiga inserir mais no dia a dia os orgânicos, mas é aos pouquinhos, é procurando uma feira que você conheça, né? Muitas vezes o preço já não é tão caro assim, alguma feira próxima que a gente consiga orgânico. Quanto mais a gente comprar, quanto mais a gente for atrás, a tendência é ir aumentando aos poucos a oferta de acordo com o nosso aumento de procura e aos pouquinhos esse preço ir reduzindo. Se, infelizmente, você não conseguir ter acesso a orgânicos, pelo menos tente evitar então esses alimentos que possuem um nível de agrotóxico maior, que foram esses que eu comentei, e também tente priorizar alimentos da época. Frutas e verduras da época, elas sempre vão receber um nível menor de agrotóxico, porque elas estão de acordo com o clima da estação, não teve que ser forçada a plantação de um alimento fora da época dela. Então, com certeza, os níveis de agrotóxico desses alimentos já são menores e o preço também costuma ser menor. Ok? Espero ter ajudado a esclarecer um pouco esse assunto. Deixe aqui a sua dúvida também, quem sabe a gente grava um vídeo sobre esse assunto. Beijo, até o próximo vídeo.